O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu pediu ao presidente Yitzhak Herzog que lhe conceda perdão no âmbito do seu longo processo de corrupção. A presidência israelita qualificou o pedido de extraordinário e afirmou que tinha implicações significativas, mas disse que o consideraria de forma responsável e sincera. Netanyahu tem negado repetidamente qualquer irregularidade, mas diz que o processo dividiu o país e afirma que o perdão ajudaria a unificar Israel. No entanto, a oposição criticou o pedido, afirmando que este prejudicaria o Estado de Direito. O primeiro-ministro de Israel é acusado de fraude, quebra de confiança e aceitação de subornos em 3 casos distintos. Não foi condenado por nenhum crime. O pedido surge poucas semanas depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter pedido a Herzog que perdoasse Netanyahu. O líder norte-americano considerou as acusações injustificadas e classificou o processo contra Netanyahu como uma espécie de perseguição. Na segunda etapa da sua primeira visita ao exterior, o Papa Leão XIV visitou Beirute, numa tentativa de trazer esperança ao Líbano, que tem passado por sucessivas crises nos últimos anos. O pontífice exortou o Líbano a iniciar um novo capítulo e disse aos líderes do país que a paz não deve ser apenas uma aspiração, mas uma necessidade diária. O Papa Leão XIV está a cumprir uma promessa do seu antecessor, o Papa Francisco, que há anos queria visitar o Líbano, mas não pôde fazê-lo devido ao agravamento da sua saúde. No seu voo para este país, o Papa Leão XIV reiterou a necessidade de uma solução de 2 Estados para Israel e para a Palestina. O Papa Leão reconheceu que Israel não aceita atualmente essa solução, mas afirmou que o Vaticano pode atuar como uma voz mediadora na região. Milhares de pessoas reuniram-se no domingo no bairro de Tai Po, no norte de Hong Kong, para prestar homenagem aos mortos do incêndio da semana passada. Ao longo de mais de 1 quilómetro, um cordão humano foi depositando flores em memória dos falecidos. O bairro encheu-se de crisântemos que simbolizam o luto na cultura chinesa. Na semana passada, o incêndio atingiu 7 torres de apartamentos de 32 andares que estavam a ser renovadas. A polícia informou que até à data o número de mortes subiu para 146 e mais de 100 pessoas estão dadas como desaparecidas. Foram ainda reportados 79 feridos. Milhares de residentes assinaram petições onde pedem a responsabilização do governo pelo caso. As autoridades iniciaram investigações criminais e de corrupção. Foram detidas 11 pessoas e estão a ser investigados os materiais perigosos utilizados nas obras. No sábado, as autoridades de segurança nacional chinesas avisaram as pessoas para não utilizar a situação como uma distração política, o que poderia levar a processos e punições severas. O presidente polaco cancelou o encontro com o primeiro-ministro húngaro em Budapeste, dado que este vai continuar em Moscovo para conversações com Vladimir Putin. A visita de Karol Nawrocki à Hungria na próxima semana vai ser limitada à cimeira do V4. O líder polaco condenou anteriormente o plano de paz dos Estados Unidos, influenciado pela Rússia, para um acordo na Ucrânia, que Viktor Orbán foi o único na Europa a apoiar. O primeiro-ministro húngaro deslocou-se a Moscovo na sexta-feira para se encontrar com Vladimir Putin e discutir a guerra na Ucrânia, o fornecimento de energia à Hungria e a possível compra da propriedade russa de uma refinaria de petróleo sérvia. Desde o início da invasão da Ucrânia, nenhum chefe de Estado ou de governo europeu se deslocou a Moscovo, à exceção dos primeiros ministros húngaro e eslovaco. Poucos Estados-membros da União continuam a importar volumes substanciais de combustíveis fósseis russos, mas a Hungria insiste nos esforços de todo o bloco para eliminar essas importações até 2027. A viagem de Orbán a Moscou foi novamente criticada pelos líderes da União Europeia. Um dos maiores terminais petrolíferos da Rússia suspendeu as operações na sequência de um ataque de drones durante a noite. Isto aconteceu depois de drones navais terem atingido 2 petroleiros ao largo da costa da Turquia, no Mar Negro, na sexta-feira, um ataque que a Ucrânia reivindicou. Os 2 petroleiros fariam parte da frota sombra da Rússia utilizada para escapar às sanções.
Um funcionário que falou sob condição de anonimato disse que os petroleiros eram navios que tinham sido sancionados pelo Ocidente. O funcionário disse ainda que o ataque foi efetuado no âmbito dos esforços ucranianos para restringir as capacidades financeiras da Rússia para travar a sua guerra contra Kiev. Segundo este, os drones desativaram os navios que tinham capacidade para transportar petróleo no valor de pouco mais de 60 milhões de euros. Tiszaburú, uma das aldeias mais pobres da Hungria, realizou recentemente uma terceira eleição suplementar. Isto depois de as duas votações anteriores terem sido anuladas pelo Supremo Tribunal na sequência de alegações de fraude eleitoral. E, segundo constatou a equipa da Euronews no local, a terceira não foi mais justa do que as anteriores. Para além de subornar os votantes, os favoritos chegaram a apresentar candidatos com poucas possibilidades de eleição para garantir apoiantes leais posicionados junto às urnas. Így néz ki egy szavazólap az időközi tiszaburai választáson. Összesen 59 jelölt van rajta, és ez már kevesebb, mint az előző körben. Nem véletlen, hogy ide szinte mindenki úgy érkezik be, hogy segítséget szeretne kérni, mert nem tudja pontosan, hogy hova is kell behúzni az X-et. Segundo os habitantes, o único voto pode custar 70 mil forints, cerca de 170 euros, existindo também descontos familiares. Bemennek szavazni, ott kérik a segítséget, ugyanaz a segítség idekintre kiszól, hogy igen, oda tette az X-et, majd idekint fizet az ember, aki az előző körbe bevitt, tehát odáig elvitte. Tudo aponta para que, dado o elevado número de irregularidades, a eleição volte a ser anulada e seja convocada uma nova votação. A reforma europeia dos direitos dos passageiros aéreos parece estar a ir de mal a pior. Em satisfação com o diploma é tal que o setor pediu uma pausa nas negociações. Numa carta aos ministros dos transportes, dos 27, a indústria da aviação defende que não haja quaisquer deliberações durante 6 meses, até ser feita uma avaliação exaustiva do impacto das medidas. Segundo várias associações de companhias aéreas, a legislação tal como está poderia aumentar os custos totais do setor em pelo menos 40%. Atualmente, os passageiros europeus têm direito a uma indemnização se um voo for cancelado ou sofrer um atraso superior a 3 horas. No entanto, as companhias aéreas estão a fazer pressão para que esse limite seja alargado, uma proposta que a Associação Europeia de Consumidores rejeita. Les premières discussions au Conseil portaient sur un palier de 5 heures et 9 heures, ce qui là aurait enlevé 90% des droits des passagers. Donc là, pour nous, c'était inacceptable. Le deal final s'est retrouvé à 4 heures et 6 heures, ce qui va impacter plus de 60% des passagers. Ça veut dire que 6 personnes sur 10 n'auraient plus le droit à aucune compensation. Pour nous, c'est inacceptable, bien sûr. As negociações entre o Conselho, o Parlamento e a Comissão vão ser retomadas na segunda-feira. Os casos de sarampo aumentaram 47% na Europa e Ásia Central em 2024. Aconteceu em grande parte devido à queda das taxas de vacinação, segundo um novo relatório da Organização Mundial de Saúde. No início deste ano, a agência afirmou que se registrariam mais de 120 mil casos de sarampo na Europa e Ásia Central em 2024. É o valor mais elevado em mais de 25 anos. Os progressos das 2 últimas décadas na redução das infecções e mortes por esta doença começam a desaparecer. No ano passado, estima-se que 95 mil pessoas em todo o mundo tenham morrido de sarampo, na maioria crianças com menos de 5 anos. Um número, apesar de tudo, inferior aos 780 mil óbitos registados em 2000. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as campanhas de vacinação contra o sarampo salvaram quase 59 milhões de vidas desde o início do século. Habitantes de Gereshk reconstruíram uma pequena aldeia húngara com pão de gengibre para o primeiro domingo do Advento. No total foram construídos 220 edifícios na aldeia de 700 pessoas, com 90 quilos de farinha, 40 quilos de açúcar, 20 quilos de margarina, 500 ovos e 10 litros de mel. Szeretek sütni, és otthon sütöttünk a gyerekeimmel házakat, még 17 évvel ezelőtt, és akkor jött az ötlet, hogy süssünk egy falut itt Gerezslakon. És akkor többen összefogtunk, akkor végül is pár év múlva Gerezslak is meg lett sütve. A construção de pão de gengibre tornou-se a maior atração da aldeia.
Ezért érdemes, úgy gondolják az emberek az országban, érdemes elmenni több száz kilométert is, mint ahogy ma is tapasztaltuk, hogy voltak szegedi vendégeink is. Este ano, os artesãos também fizeram QR Code em pão de gengibre que dá acesso a pequeno filme sobre a aldeia húngara. Investigadores dos Estados Unidos desenvolveram uma nova ferramenta que permite a cientistas independentes estudar a forma como os algoritmos das redes sociais afetam os utilizadores, sem necessitarem de autorização das plataformas. Os resultados do estudo sugerem que as plataformas podem reduzir a polarização política através de uma classificação mais baixa dos conteúdos hostis nos algoritmos. A ferramenta, uma extensão de navegador alimentada por inteligência artificial, analisa as mensagens publicadas no X em busca de temas antidemocráticos e de opiniões hostis em relação a adversários. Isso inclui mensagens que apelem à violência ou à prisão de apoiantes de um partido adversário. Em seguida, reordena as mensagens no feed do X em apenas alguns segundos, de modo a que o conteúdo polarizador seja empurrado para o fim. Os feeds foram modificados durante 10 dias durante a época eleitoral, no período que antecedeu a corrida presidencial de 2024 nos Estados Unidos. Os utilizadores expostos a conteúdos menos polarizadores mostraram menos sentimentos negativos.